passar para o nosso irmão a palavra, o Marcos, que vai fazer o estudo da tarde de hoje. Então, boa tarde a todos, né? Essa será a nossa última reunião das sextas-feiras, antes do Natal. Então, o tema que a coordenação da casa nos deu foi para falar de Jesus. Antes, eu queria fazer um parêntese. Sempre nessas datas, Páscoa, Natal, e até mesmo no período do Carnaval, onde estamos trabalhando com o ENEF, e a garotada vai para a Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas, né, do Rio de Janeiro, onde eles se encontram no Carnaval, nos 4 dias, nós entendemos que a espiritualidade nos envolve tremendamente. E a data do Natal é completamente diferente do Carnaval. Certa vez o Chico nos trouxe uma informação de que, isso na década de 90, né? E recentemente o Divaldo confirmou, quando ele vem aqui ao Rio fazer aqueles seminários, aquelas palestras lá no Via Parque, né? Eu acho que é no Via Parque, sim, né? É no auditório lá do Via Parque, Citibank Hall, né? E foi há uns 2, 3 anos atrás, ele confirmou o que o Chico comentou conosco há muito tempo. E outros palestrantes da casa já devem ter comentado também, e nós que somos já assíduos aqui da casa de Eurípides, já devemos ter escutado de alguém falar tal coisa, que quando vai se aproximando a época do Natal, mesmo que a gente tenha na nossa consciência o Natal vinculado à distribuição de presentes, à preocupação de comprar os presentes de Natal, ou de fazer aquela mesa farta, que para alguns isso é o Natal, mas mesmo assim, a espiritualidade superior se aproveita dessas vibrações mentais em relação a uma época especial, onde muitos ficam mais sensíveis até à prática da caridade, de pensar pelo menos no próximo, pelo menos uma vez no ano. Então, a espiritualidade maior aproveita esse momento e, juntamente com Jesus, descem na atmosfera da Terra como uma nuvem envolvente que cerca a todos nós. É um período que realmente nós ficamos mais sensibilizados. Recordamos coisas da infância, da família, aqueles que já não têm mais perto de si, não que perderam, porque a doutrina espírita ensina que não perdemos nada, apenas uma ausência temporária, mas estão hoje ausentes dos seus pais, dos seus irmãos, filhos ou parentes queridos. Mesmo assim, mesmo com os pensamentos ainda materializados na busca do ter, da compra de presentes caríssimos, e não só da compra dos presentes, mas ostentar determinadas conquistas que o dinheiro pode comprar e que realizamos na época do Natal, mesmo assim, a espiritualidade maior entende o momento e se aproxima. Talvez seja o momento, e conforme vai chegando o dia 25, há uma curva ascendente, onde o ápice dessa curva, o ponto ótimo dessa curva é exatamente no dia 25, do dia 24 para o dia 25 de dezembro. E depois ela começa a cair, porque os pensamentos começam a ser colocados em outro foco. Em Ano Novo, por exemplo, que é uma festa, quase que um convite, convidando o Carnaval a se aproximar, e aí, é claro, a turba do umbral toma o espaço daqueles da espiritualidade maior, que vai se retirando devagarzinho. Então, quando chega o Carnaval, a atmosfera não é a mesma do período de dezembro. Por isso também que a casa espírita e as casas que ficam abertas durante o Carnaval, e a nossa será uma, estaremos abertos nos 4 dias à tarde para estudar o Evangelho, para proteger exatamente aqueles que inadvertidamente
vão cair na armadilha do carnaval. Então é exatamente o contrário de dezembro que acontece nos meses de fevereiro, perto do carnaval. E assim sendo, a atmosfera é belíssima. O ambiente de hoje, não temos nem 20 pessoas aqui, mas em geral é assim que aprecio. Por isso que eu escolho essas datas: Páscoa, Natal, né? Porque a gente sente a vibração da seara de Eurípides ao nosso lado. Alguns segundos antes de você terminar a prece, eu já me senti envolvido das vibrações dos amigos espirituais, quase que pudesse tocá-los aqui. De tão materializado estavam essas vibrações. E eventualmente, eu sinto essas vibrações no final das minhas palestras. É lá no finalzinho que a gente sente isso. Mas hoje foi o inverso, foi logo no início, mostrando que aquele que teve perseverança, enfrentando esse tempo aí tão complicado, esse calor tremendo, para chegar aqui, não pode sair pior do que chegou, não pode sair sem um presente de Jesus, por comemorar o seu aniversário, junto com o nosso mentor Eurípides Barçanufo. Se pudéssemos ver a atmosfera espiritual da nossa casa, ficaríamos envergonhados, talvez por não ser digno de estar aqui nessa semana, nesse período. A casa de Eurípides, durante esses quase 50 anos de trabalho, sempre ao lado de Jesus, sempre manteve o ambiente de amor e de paz nesses períodos, principalmente nesse em que comemoramos o aniversário do nosso querido Jesus. Muitas vezes esquecemos até o aniversariante na comemoração do seu aniversário, por causa do nosso egoísmo, da nossa vaidade, de querer ostentar grandes banquetes, grandes festas. E, na verdade, o Natal não é isso, Jesus. O Natal não é isso. Colocamos muitas coisas em nome de Jesus que Ele nunca pediu para nós. Até guerras estão sendo insufladas em nome de Jesus. Não acabou na Idade Média, nas cruzadas. Hoje ainda temos essas guerras lá na Palestina, no Oriente Médio. Jovens, crianças, homens e mulheres, velhos, desencarnando a força do terrorismo, das religiões completamente fanatizadas pela má interpretação da Boa Nova. Doutrinas, crenças, ideias fundamentalistas que levam à morte centenas e centenas de espíritos encarnados na Terra. Com certeza esse não era o Natal que Jesus gostaria de passar. Mas enquanto a Terra for um planeta de provas e expiações, onde ainda trazer para ela espíritos como nós, espíritos inferiores, brutalizados pela ignorância e pelos bens materiais, enquanto ela for um planeta de provas e expiações, trazendo para cá egoístas, vaidosos, egocêntricos, invejosos, vingativos como nós, não poderemos esperar coisa melhor. É o local ideal para nós vivermos, porque foi assim que a gente preferiu, durante várias encarnações passadas, escolher viver nesse planeta, porque tivemos várias oportunidades, e ainda teremos outras encarnações, várias, tantas quanto for necessária, para que possamos sair desse materialismo que nos consome e que alimenta esse homem velho que ainda existe dentro de nós. Quantas, mas quantas encarnações tivemos? Todas elas fizemos péssimas opções do nosso livre-arbítrio, porque senão nós não estaríamos aqui na Terra. Mas dessa vez, pelo menos dessa vez, chegamos a uma casa espírita, chegamos ao real e verdadeiro significado do Evangelho de Jesus. O mesmo Evangelho
que há mais de 2000 anos atrás encontramos quando perambulávamos no velho continente ou na velha Palestina. Não somos espíritos de agora, somos espíritos milenares. Ninguém nasceu agora, reencarnou agora pela primeira vez. Estar no Brasil não é a primeira encarnação de cada um de nós, não. É uma oportunidade que o próprio Jesus nos dá de estar na terra do cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho, para resgatar aqui o nosso passado delituoso. Nas épocas em que optamos de forma errônea e infeliz através do nosso livre-arbítrio. Péssimas opções foram postas e colocadas aqui. E por isso estamos aqui passando por essas dificuldades, violência, medo, terror, mas isso tudo é fruto de dívidas passadas, e que vai acabar sim. O planeta Terra está passando, conforme Jesus prometeu, por um processo de regeneração. E já estamos começando esse processo, porque já estamos em 2014, e segundo os amigos espirituais, iniciou-se, entre aspas, no ano 2001, mas já estava iniciando antes, com a chegada de vários espíritos para ajudar nessa proposta de transformação planetária. O processo já começou muito antes do ano 2000. Começou. Porque tudo na natureza é lento, é devagar, é devagarzinho, quase imperceptível. Mas as coisas já estão mudando. Esses que não conhecem Jesus, que não conhecem as suas palavras ou o seu evangelho e praticam o mal, no sentido maior da palavra, porque fazer o mal ainda fazemos, senão nós não estaríamos aqui. Ninguém aqui é espírito perfeito. Fazemos o mal sim, mas fazemos o mal por ignorância, devido à nossa pequenez espiritual, que, como diz Emmanuel, eu repito sempre, somos ainda crianças espirituais. Estamos nos primeiros degraus da escala infinita da evolução do espírito. Por isso que nós cometemos esses deslizes, essas opções infelizes, por ainda teimar em escolher a porta larga, a porta das realizações materiais, dos prazeres, mal sabendo que deveremos retornar tudo para passar pela porta estreita. Fazemos o mal, mas por ignorância. Mas eu estou me referindo a esses que nós lemos nas manchetes de jornais, nas mídias, como aquele nosso irmão, porque é nosso irmão sim, foi criado também por Deus, como nós, mas que optou um caminho completamente diferente do que nós que estamos aqui nesta casa. Pratica o mal por prazer, mata por prazer. É esse que recentemente que foi capturado aí, né? Mais de 40 crimes nas costas, muito mais. Mata porque tem prazer em matar. Eu creio com absoluta certeza que nós que estamos aqui já passamos por isso, já não temos mais esse tipo de vínculo aqui na Terra. Já temos outro compromisso moral, ético e espiritual. Não estamos mais nessa frequência. Mas igual aquele irmãozinho, tem muitos, porque Jesus foi honesto e foi justo e ético com todos. Deu a oportunidade a todos aqueles para permanecerem na terra. E alguns, como nós vemos, como esse companheiro e outros, que têm o mesmo princípio, o mesmo ideal, optou pelo caminho da porta larga e prejudicando uma sociedade. Esses não mais irão reencarnar na Terra. Assim que desencarnarem, serão retirados do orbe terrestre, encaminhados para um outro planeta, um pouco inferior à Terra, para lá dar continuidade na sua evolução espiritual. Então fazemos um paralelo tal qual a uma caixa d'água completamente suja, barrenta, em que precisa renovar a água. A água nova chega, a água boa e limpa chega,
mas é preciso cair muita água para limpar aquele barro. E aos pouquinhos a gente vai vendo pela torneira o barro denso ficando fluidicamente mais transparente, até que vai chegar um ponto que poderemos beber daquela água. É assim que está acontecendo no planeta. Ainda temos espíritos, ainda como esse nosso companheiro, que a gente viu nos jornais, na TV, nas mídias em geral. Mas aos poucos o planeta vai ser limpo, preparado para uma nova oportunidade, para novos espíritos que chegarão aqui, como nós ainda, fazendo o mal, mas por ignorância, porque o mal não acaba num planeta de regeneração, ele apenas diminui de intensidade. Apenas quando estamos num estágio de planeta feliz é que encontramos a total harmonia e a total felicidade, sem a ausência do mal. Mas ainda falta um pouco, ainda falta um pouco. Por isso que quando comemoramos o aniversário de Jesus, e nós sabemos perfeitamente que não foi no dia 25, isso foi um estudo que nós fizemos no ano passado aqui nesta casa, onde trouxemos, vários materiais de outras religiões, inclusive, mostrando que no século IV a.C., quando o catolicismo foi formatado de forma definitiva por Constantino, ele, numa inteligência tremenda e numa das maiores estratégias de marketing que eu já vi na minha vida, ele aproveitou as datas pagãs de vários continentes, de várias civilizações, não só as gregas, as romanas, mas outras. Inclusive, de continentes, de países que nem existem mais hoje, mas que tinham datas respeitadíssimas por suas comunidades. Uma delas era o solstício de inverno, que era exatamente esse momento em que aqui no hemisfério sul começamos o verão e no hemisfério norte o inverno. É a noite mais longa do planeta no hemisfério norte. É comemorado no solstício de inverno. E por isso foi estrategicamente calculado pela nova igreja católica que se iniciava no século IV, a data de nascimento do Cristo. Porque a gente sabe pela história, pelos pesquisadores, que não foi no inverno europeu que aconteceu o nascimento de Jesus. É muito provável que tenha sido em agosto, meados de agosto, início de setembro, onde o tempo ainda era quente, os trajes das pessoas que vivenciaram o nascimento de Jesus mostram isso. O céu estrelado, o calor, fazendo com que os animais pastassem ao ar livre, que as pessoas descansassem em grutas, repousando do sol ou da noite, mostra que era o verão naquela época. O ano não importa, o dia não importa, não importa. O importante é que Ele esteve conosco. Ele esteve conosco. E até hoje, nós não conseguimos entender Jesus, muito menos quantificar a sua grandeza espiritual. Não adianta, é um exercício infrutífero. Nós não conseguiremos entender a escala espiritual de Jesus. Se a de Eurípides já é difícil, se a de Eurípides nós não temos ideia, porque quando a gente lê o livro da Corina Novellino, logo na sua introdução, aquele livro O Homem e a Missão, Eurípides, O Homem e a Missão, logo no início do livro, ela diz lá que depois de Jesus, isso foi Chico que falou para a Corina, depois de Jesus, um dos espíritos de maior hierarquia espiritual que esteve conosco foi Eurípides Barçarufo. Ele disse isso diretamente para a Corina Novellino. Se a gente não tem ideia de Eurípides, porque quando a primeira encarnação que nós conhecemos dele aqui na Terra foi como Marcos, o essênio, adolescente, se encontrando com Jesus adolescente, na faixa dos 15, 14 anos. E quem testemunhou esse encontro diz que naquela tenda essênia saíam luzes faiscantes lá de dentro. Esse espírito chamado Marcos, que era o nosso Eurípides, veio a convite de Jesus,
de uma outra constelação, de um outro planeta, para ajudar Jesus na sua missão de evangelizar a Terra. E não só Eurípides, muitos outros, inclusive anônimos, também estiveram conosco aqui, naquela época e desde aquela época, reencarnando no planeta, para ajudar Jesus na sua missão consoladora. Se nós não entendemos Eurípides, como nós vamos entender Jesus? Quando o planeta foi criado, há 7,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era Jesus. Ele já era o governador do planeta. Foi ele que, ao lado de Deus, porque os amigos espirituais afirmam que quando um espírito chega na hierarquia de Jesus, ou seja, espíritos crísticos, por isso que o nome de Jesus não é Jesus Cristo. Cristo é uma qualidade que se dá a um espírito de altíssima hierarquia espiritual. Possivelmente o sobrenome dele era de Nazaré, porque é assim que se dava naquela época o sobrenome àqueles que nasciam na Palestina, originado da terra natal ou então dos pais, os nomes dos pais. Jesus de Nazaré possivelmente era o nome verdadeiro dele, mas Jesus Cristo não. Cristo é uma qualidade que se dá. Espíritos crísticos, de primeira ordem, que eu vou comentar isso daqui a pouco. Então, em 7,5, 8 bilhões de anos atrás, quando ele começou a configurar o planeta Terra, ele já era Jesus. Então não dá, gente, não dá para a nossa cabeça imaginar quem foi Jesus, quem era Jesus. Não dá. Agora, não existe um só Jesus. Como ele, trilhões, quatrilhões, infinitas, sei lá, um monte, mas desde que o infinito existe, se assim a gente pode se expressar, desde o início da criação, sempre foi criado espíritos como Jesus. Mas qual é a diferença dele para a gente? Está lá no Consolador, o livro de Emmanuel. Como Jesus, tem outros infinitos espíritos como ele. Ele nunca optou pelo caminho do mal. Está lá no livro do Consolador, do Chico. Jesus sempre evoluiu em linha reta. Aí é difícil para a gente entender isso. Ele nunca errou, ele nunca cometeu um pecado, ele nunca teve um deslize. Não. Ele sempre optou pelo caminho do bem. Para a nossa cabeça é outra coisa dificílima de entender. Como é que ele nunca errou? Existe 4 trilhões de espíritos iguais a ele, gente. Nós que somos infelizes, nós que somos inferiores, por que não pode ter um espírito que nunca errou? Um só? Não. Trilhões de espíritos. N espíritos. Uma potência infinita. N mais um. Olha, gente, não vai conseguir entender Jesus. Não vai. O mais perto que a gente consegue é quando a gente pega o livro dos Espíritos e entra na questão número 100 do livro dos Espíritos, quando Kardec faz didaticamente uma escala hierárquica dos Espíritos. É didático, é apenas para a gente ter uma ideia, não é isso exatamente que está aqui. Porque entre um item e outro, entre uma classe e outra, tem infinitas classes também. É apenas uma forma didática para que a gente possa compreender do espírito mais primitivo, mais sintonizado com o umbral, com as zonas trevosas, até aqueles espíritos que Kardec chama de espíritos de primeira ordem, espíritos puros, que fazem parte da primeira classe ou da classe única. É talvez a melhor maneira da gente entender Jesus. E o que é que ele diz aqui? As características desses espíritos. Nenhuma influência tem da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, isso ninguém contesta, com relação aos espíritos de outras ordens. E continua: percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Percorreram todas as escalas e nunca errou, tendo alcançado a soma de perfeição,
de que é suscetível a criatura e, portanto, não tem mais que sofrer provas nem expiações, ou seja, não precisa mais reencarnar. Há quantos bilhões de anos Jesus já não precisava mais reencarnar? Talvez tenha sido isso, segundo alguns pesquisadores da nossa doutrina, quando a gente lê lá o Reformador e alguns outros órgãos periódicos, eles afirmam que o maior sofrimento de Jesus não foi ter sido aprisionado, chicoteado, preso a uma cruz. Não. Com aqueles cravos, aqueles pregos compridos entrando pelas suas palmas para ser preso à cruz. Ele já sabia que ia acontecer isso. Quando ele reencarnou, ele já sabia que ia acontecer isso. Eles afirmam que uma das condições mais difíceis e talvez o maior sofrimento tenha decorrido daí, foi Jesus ter que reformatar um perispírito, porque para viver na Terra tem que ter um perispírito brutalizado, grosseiro, para poder reencarnar aqui. Então, foi elaborar, retomar esse perispírito, que talvez tenha sido a maior dificuldade para nós. Para ele, talvez não tenha sido tanta, mas foi um sofrimento. Porque conforme a gente vai evoluindo, o nosso perispírito ele vai ficando mais, vamos dizer assim, quintessenciado, vai diminuindo de intensidade até que ele desaparece. Ele não sai de dentro de nós, ele fica quase que escondido dentro do nosso espírito. Por isso que a gente não precisa mais reencarnar. Mas aprendemos com Kardec que nos planetas de qualquer hierarquia espiritual há uma condição fluídica adequada àqueles espíritos que lá vivem. E por isso tem que ter perispírito para reencarnar. E é por isso que nesta casa, onde há 50 anos estudamos Kardec, onde procuramos sempre divulgar a pureza doutrinária kardeciana, nós nunca iremos admitir em reunião alguma, vocês nunca ouvirão nesta casa, pelo menos de nós, frequentadores da casa e dos dirigentes dessa casa, que o corpo de Jesus era fluídico, era uma materialização. Respeitamos os rustenguistas, sim, que ainda estudam a possibilidade do corpo fluídico de Jesus. Respeitamos todos eles, inclusive na FEB ainda se estuda Rusteng, tanto do Rio como em Brasília. Respeitamos os livros de Rusteng, contemporâneo de Kardec, mas nós não aceitamos isso. Nesta casa e todas as outras em que se coloca a bandeira da pureza doutrinária, não podemos admitir que Jesus fez da Terra um grande teatro. Não. Tudo foi verídico. Nasceu como qualquer criança nasce. Sua mãe teve o filho como qualquer mãe tem o seu filho. Esteve conosco. Mas ele tinha capacidade de se deslocar? Claro, Eurípides tinha. Eurípides tinha a faculdade do desdobramento. 2 lugares ao mesmo tempo. Por que Jesus não poderia se desmaterializar, inclusive, e aparecer no outro local? A mediunidade dele era diretamente enviada de Deus. Ele não tinha mais os problemas que nós temos aqui, envolvendo principalmente a mediunidade. Mediunidade de Jesus, nós um dia teremos sim. Porque ele falou certa vez que tudo que ele fazia, a gente pode fazer. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vocês também poderão fazer. Mas a nossa distância para Jesus é tão grande que pode ser medida em anos-luz. Para ter uma ideia, a distância nossa para Jesus é do ser vegetal para o ser hominal. E olha que o ser vegetal, até chegar ao hominal, tem o animal no meio. Então não é pouca coisa não, gente. São bilhões de anos, trilhões de anos que nos afastam de Jesus. Muita coisa mesmo. Mas nós vamos chegar lá. Um dia seremos governadores de novos planetas. Iremos ajudar na formação de novos planetas. Porque durante todo o processo de criação, que é infinito, os planetas continuarão a crescer. A Terra vai morrer um dia, vai desaparecer. O Sol vai implodir.
Toda a Via Láctea vai desaparecer, mas outros orbes irão ser criados e nós estaremos lá, quem sabe? Daqui a alguns 4 trilhões de anos-luz na frente, estaremos lá coordenando um planeta, como Jesus fez. Isso é o destino de todos nós. Colaborar com Deus, seremos co-criadores ao lado de Deus. Ainda está tão longe isso, a gente fica... parece que o Marcos está viajando lá na maionese, lá está falando uns negócios sem nexo, mas isso tudo é o futuro de anos-luz lá na frente que nos aguarda. E Jesus é um espírito igual a gente, igual a gente. Mas nós vamos chegar lá, porque se existe determinismo na doutrina espírita, um deles é esse aí, que nós fomos criados para sermos espíritos crísticos, felizes e de primeira ordem. O caminho que a gente escolhe que é complicado. Sempre, pelo menos até agora, sempre escolhemos mal o nosso livre-arbítrio. Sempre. Por isso que a gente está aqui na Terra. Se escolhesse melhor, não estaremos mais aqui. Mas teremos novas oportunidades, porque Jesus sempre nos incentiva a nos melhorar. A gente aqui, às vezes, tropeça, e feio. Mas Jesus, como eu falei, é um espírito igualzinho a gente. Igualzinho a gente. E quando chegarmos a esse estágio de espírito crístico, poderemos realizar os chamados milagres, entre aspas. Estudemos lá a Gênese. Milagres não houve nenhum. Nenhum. Tudo tem um motivo, uma causa. A física e a química, conforme evoluírem, conforme a ciência for evoluindo, outros milagres de Jesus serão revelados. Porque fazer milagre é ir de encontro às leis naturais de Deus. Isso nem Jesus e nem os espíritos crísticos farão. Não é permitido. Mas espera aí, eu li lá no Evangelho que ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias e estava até fedendo. Isso não é milagre? Ora, meu irmão. Ora, se nós tivéssemos a mediunidade de Jesus, 1/1000 dessa mediunidade, a gente nem estaria nesse planeta. Quando Jesus entra na caverna, ele manda remover a pedra. Ele entra na caverna, com os olhos do Espírito, ele percebeu imediatamente que Lázaro não estava morto. Não estava morto. A morte só existe quando o cordão de prata ou o fio de prata se rompe. E quando esse cordão se rompe, é de maneira definitiva. Não tem como trazer o espírito à vida. Desencarnou. Assim é que se dá o desencarne, resumidamente, de uma maneira bem rápida de explicar, o desencarne de um ser encarnado na Terra. O cordão de prata se rompe e aí aquele elo que tem entre o perispírito e o corpo somático é rompido e o espírito imediatamente então vai para a pátria espiritual, cercado do carinho daqueles que o merecem. O que Jesus viu lá foi o quê? Lázaro estava vivo, num processo de letargia, e nós sabemos, até na história recente, né, até meados do século XX, quantas pessoas foram enterradas vivas por estarem em processo de letargia. E como é que eles sabiam disso? Quando desconfiava, a família dizia, não, mas meu pai já teve isso antes. Aí ia lá, quando abriu o caixão, o corpo estava virado, todo arranhado, lutando para sair lá de baixo. E na Idade Média, quantos? E na Idade de Jesus, outros tantos. A medicina não está tão evoluída quanto hoje. Dificilmente um caso desse ocorrerá hoje. Muito difícil, devido à evolução da ciência atrelada à medicina. Dificilmente isso vai acontecer hoje. Mas acontecia muito no século passado, pessoal. Imagina na época de Jesus. E qualquer estudante de medicina de primeiro ano sabe que quando o processo é de letargia, o coração bate tão fraquinho, que quem olha não percebe que está vivo.
Não adianta botar o espelhinho no nariz, não vai ter reflexo nenhum de embaçamento. Está estático ali, o coração batendo muito, muito, muito devagarzinho, e o coração, portanto, não tem condições de bombear o sangue até as extremidades do corpo. Por isso que fica cheirando mal, começa a entrar em estágio de putrefação. As extremidades começam, sim, a serem cheirar mal. Mas o passe que Jesus deu em Lázaro, pode juntar aqui toda a casa espírita, todos os médios dessa casa de Jacarepaguá, que não vão dar um passe igual ao de Jesus. Então, além dele ter a visão do espírito, ele viu que não estava desencarnado, ele dá um passe magnético ali, que traz imediatamente o espírito para aquele corpo, encaixando e levantando. Isso foi o espanto de todos naquela época. Milagre não existe. Tudo que ele realizou pode ser explicado através da química, da física, da biologia, e conforme a ciência for evoluindo, mais coisas vão estar reveladas para nós. O importante é que a gente entenda Jesus como o maior exemplo que Deus nos deu de postura, de amor ao próximo que nós tivemos aqui na Terra. Nenhum outro espírito chega a seus pés. Por isso que nessa época, onde nós estamos comemorando o Natal, vamos tentar comemorar de maneira diferente. É claro que ninguém está impedido. Não estou afirmando isso aqui, até acho que deva acontecer, reunir a família, comemorar num jantar, numa reunião, numa ceia, mas vamos convidar o aniversariante a participar também. Vamos fazer uma prece para ele. Ah, mas a minha família não quer fazer a prece. Ora, então você se afasta e faz sozinho. Faça sozinho. É claro que o ambiente do Natal é diferente do Ano Novo. Até porque, como eu falei aqui no início, é um chamamento, é um convite para uma data pagã, que é o Carnaval, que está se aproximando. É outro ambiente, Mas lá em casa nós fazemos prece também no Ano Novo. Procuramos um espaço para fazer a prece do Ano Novo. Mas no Natal é diferente, gente. O Natal é diferente. E se a gente quer comemorar o aniversariante, porque ele nem está pedindo isso. Ele nem está cobrando da gente a mesa farta e os presentes. Isso fomos nós que inventamos. Até a data foi inventada por nós. Mas se quer comemorar, vamos fazer uma prece. Não vamos entrar nas armadilhas que o marketing, que a mídia incentiva, como há 3, 4 anos atrás, até já comentei isso aqui há muito tempo. Aliás, quando saiu esse comercial, eu fui um dos primeiros aqui da casa a comentar esse comercial aqui. Era um comercial nessa época de Natal, que eu nunca mais vi, graças a Deus, não vou dizer qual é a empresa, mas era um comercial que, na sua linguagem subliminar, mandava uma mensagem para os pais, dizendo assim, subliminar, essa não era a mensagem era comemorar o Natal, comprando presente, mas a mensagem era assim, que pai você é que não vai comprar um presente para o teu filho? Aqueles que acreditam nisso vão até sair aí roubando, porque não tem dinheiro para comprar presente. Ah, porque se eu não der um presente para o meu filho, ele não vai entender o Natal, e eu não tenho dinheiro, então tem que roubar, vou ter que assaltar. A mensagem subliminar é essa. Que pai é você que não vai dar um presente para o seu filho no Natal? Eu nunca mais vi esse comercial, nem outro parecido. O marketing tem um código de ética entre eles lá. Isso deve ter sido denunciado, eles analisaram e tiraram do ar. Esse comercial ficou nem uma semana no ar, mas ia nos horários nobres da TV. Mas não ficou nem uma semana no ar. Tiraram rapidamente. Porque Natal não é isso, pessoal. Natal não é isso. Você pode dar o presente mais caro para o seu filho, se você tem condições para isso.
eu estou falando somente daquelas crianças que ainda nem entendem o significado do Natal, mas a gente, não, tem que ganhar aquela boneca cara, aquele robô, aquele jogo que faz um monte de coisa. Ela vai brincar naquela noite ali e no dia seguinte está lá, jogado no canto. De repente ela vai brincar com a embalagem. Para ela talvez a embalagem seja até mais atrativa que o próprio presente. Vai brincar com a embalagem. A gente também é assim, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo aqui tem o seu sonho de consumo, na busca do ter, das realizações. Não sou contra, porque a gente vive num mundo, procuramos ter o conforto dentro do razoável, mas tem que saber a hora que tem que parar, né, gente? Não, eu quero ter o carro do ano, mas todo ano é um ano novo, então vai querer um carro novo todo ano, né? Não, eu quero ter o maior televisão, já tem televisão desse tamanho, pessoal. Aliás, no Japão já tem uma de 90 polegadas, já estão fazendo de 120. Vai chegar talvez ano que vem aqui. Para que eu vou botar um negócio desse lá em casa? E o pessoal, não, mas é a tal da ostentação, né? Tem que ostentar, tem que mostrar que tem. As casas, em geral, os apartamentos que a gente vê por aí, não são apartamentos grandes. E botando um negócio maior do que esse na tua casa, com um sofá aqui do lado, tu não vai ver nada, rapaz. Tu não vai ver um monte de mancha aqui, porque tem que ter uma certa distância, né? Conforme você vai aumentando a polegada da televisão, o teu sofá, a tua poltrona tem que ir mais para trás. A parede está aqui, cara. Como é que você vai botar o sofá aqui? A parede acaba aqui, aí vai ficar aquele negócio tomando conta da tua parede e não vai ver televisão coisa nenhuma. Quem tem uma menorzinha vai ver melhor, com mais qualidade, com mais conforto para a vista. Então, nós também somos crianças. Emmanuel tem razão, cara. Crianças espirituais. Então, igualzinho a criança pequenininha, só que temos mais idade. Então, vamos pensar no Natal de uma maneira diferente, comemorando como Jesus gostaria de comemorar, ajudando aqueles que ainda não conhecem o seu Evangelho. É difícil sim, falar é fácil. Amanhã mesmo esta casa vai estar cheia de crianças aqui, a garotada da Vila Sapê, vai estar abarrotado de crianças aqui. Está vinculado à ideia de presente, de Natal, Papai Noel? Está sim, porque a criança ainda não tem a ideia que nós temos ainda. Mas é um momento de felicidade. Na casa delas, elas não terão essa alegria de cantar, de receber os mantimentos. Só não podemos chamar essa turma que vem amanhã aqui de assistidos, porque eu já falei isso aqui uma vez. Assistidos somos nós. Os maiores assistidos da Casa Espírita somos nós. Eles hoje, lá da Vila Sapê, são aqueles que nós fomos no passado, em que estivemos nos lugares, nas mesmas condições sociais em que eles estão agora. Apenas o papel foi trocado. Trocaram os papéis. E futuramente poderemos voltar para lá, para mostrar o que é que você aprendeu agora. Exemplifica lá. Então, cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade, cuidado com a busca do ter, porque tudo isso é relativo, é passageiro, tudo isso se desmancha no ar. O que a gente vai levar para a pátria espiritual não é nada disso, não tem nada de bens materiais. É o tesouro que você está acumulando no teu coração em relação ao chamado bônus horas, aquilo que você está fazendo para o teu irmão, para o teu companheiro que mais precisa e que às vezes está dentro do teu próprio lar, dentro da tua própria casa. Então vamos começar a trabalhar isso, essa reforma íntima. É isso que Jesus quer da gente. Ele não quer presente. Ele quer reforma íntima, modificação daquele eu interior, mudar, repensar os nossos projetos de felicidade. Por isso que lá no Evangelho a gente lê lá, felicidade relativa, na terra. Toda felicidade nossa é relativa, igual a criança no Natal. Vai ganhar aquele presente que ela insistiu em ganhar o ano inteiro. Abriu, tirou da caixa,
vai brincar aquela noite, mas depois vai ficar encostado o resto do ano. Assim somos nós também. Então, finalizando a nossa reunião de hoje, como eu falei no início, sentindo as vibrações dos amigos espirituais presentes, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de passar mais um Natal com a nossa família e que possamos levar para esses, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, o verdadeiro sentimento do Natal. O que Jesus gostaria que nós fizéssemos no dia do seu aniversário, mesmo que seja uma data convencional, não verdadeira. Mas pelo menos é nesse dia que iremos pensar muito nele. E vamos aproveitar a sua presença junto de nós, como a que estamos sentindo agora, dos grandes amigos espirituais da casa, companheiros que já desencarnaram e que no plano espiritual estão conosco comemorando, trabalhando ao lado de Jesus o seu aniversário. Que possamos retornar aos nossos lares, levando todo o nosso carinho, todo o nosso amor por esse companheiro que veio até nós, mostrou, exemplificou, sem nada ter deixado escrito, porque não precisava. Era exemplificar, era fazer o bem, mostrar o caminho, o novo roteiro de redenção espiritual para todos nós. Não vamos esquecer do aniversariante. Vamos orar por ele e que no próximo ano possamos retornar a esta casa renovados, com mais energia para o trabalho e para o estudo, principalmente para o estudo. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos. Graças a Deus.